O que acontece é que não sabemos sobre dinheiro, queremos o prazer antes de conquistar, não temos a capacidade de conquistar. Então eu acho que existe o segundo grau de sorte, que tem a ver com talvez um pouco de meritocracia também, que seria você tentar mais do que os outros. E você tentar mais que os outros num solo mais fértil do que os outros, em algum momento vai acabar te trazendo algum tipo de sorte, né? Para você dar certo na vida, em termos de negócios e dinheiro, você não precisa acertar mais do que errar. Você só precisa fazer com que os seus poucos acertos sejam muito maiores do que os erros, né? Muito bom. O dinheiro, ele é o tempo. O dinheiro é o tempo. Antigamente, o dinheiro, ele não era o tempo. Pra mim, o dinheiro era muitas coisas. Era uma mistura de problemas emocionais, brigas em família. Era uma mistura de ostentação, sonhos e prazer. Muito prazer. Mas com o passar do tempo, o dinheiro, ele deixou de representar tudo isso. Ele se transformou numa ferramenta que permite que eu possa fazer os projetos que eu quiser, porque agora eu tenho tempo. Quando você não tem dinheiro, você não tem tempo para as coisas. Então, você acaba virando escravo da sua própria rotina e você é obrigado a fazer coisas que você não quer, que você precisa. E quando você tem dinheiro, você pode fazer o que você quer e você pode jogar o payback das suas ações lá pra frente. Então, ter dinheiro permite que o payback das suas ações seja jogado lá pra frente. Bom, hein? Então, o ter dinheiro te traz essa liberdade, onde você não precisa do retorno imediato das suas ações. Por isso, você pode fazer de fato o que você acredita. Então, às vezes, se você for pensar no empreendedor, é aquele empreendedor que tá no meio da empresa que ele precisa vender agora, senão ele vai fechar a porta. Exato. E tem aquele que ele sabe que precisa vender, mas ele quer primeiro passar por esse processo, porque vai ser melhor pro cliente dele e pra ele, pra que ele de fato venda o que ele quer e não venda o que ele é obrigado, por mais que às vezes seja uma coisa que nem vai ser tão boa assim pro cliente. Sim. Porque senão ele vai fechar as portas. O dinheiro, pra mim, hoje, ele representa o tempo. Só que é um tempo que é uma espécie de alquimia do tempo, onde você pode, de alguma forma, pegar esse tempo, colocar no pacotinho e passar ele adiante. Então, se você deixa uma herança pros seus filhos, você acabou de dar, cara, um legado da sua vida, anos de trabalho, anos de conhecimento acumulados num pacote, você deu pra ele. Então, seu filho pode pegar, rasgar isso daqui, ou ele pode viver muito mais. Porque imagina, se você deixa uma herança pra um filho, com sabedoria, ele não é mais obrigado, cara, a ralar do jeito que ele ralava, sem propósito na vida dele, e abrir mão de coisas que realmente são muito importantes na vida pra poder pagar as contas. Então você acabou de dar tempo pra ele, né, no final das contas. O dinheiro hoje é super poderoso, ele compra a sua liberdade e, de alguma forma, se passar do ponto também te escraviza. Existe um equilíbrio interessante sobre isso, mas o dinheiro é uma das ferramentas mais poderosas do universo, com certeza, porque Deus está acima de tudo. Mas a única coisa que rivaliza com Deus, ou única não, mas talvez o que mais rivalize com Deus na Bíblia, por exemplo, é o dinheiro. Sim. Então você tem Mamon, que representa esse Deus. Exato. E por que o dinheiro é um Deus tão poderoso? Porque o dinheiro, ele pode te dar muitas coisas que Deus também dá. Poucas coisas dão coisas que Deus também dá. O dinheiro é uma delas. Só que é claro que ele nunca vai te entregar essas coisas do jeito que Deus dá, mas ele te entrega. Quais são essas poucas coisas na sua... Paz. As pessoas falam, não, às vezes você tem dinheiro e não tem paz. Tá bom, se você não tem dinheiro, você não tem paz. É muito difícil. Ah, não, mas não é assim. Pô, peraí, então quer dizer que você tem um filho, você tem uma filha, tá morando num lugar perigoso, onde o seu vizinho aqui se ouve grito o tempo todo, ali estão sendo assaltados, ali rola estupro o tempo todo, ela tem que ir pra escola a pé, você tá tranquilo, isso te dá paz? Não te dá paz. O dinheiro vai te dar paz, isso daqui. Você não sabe se você vai ter segurança se você não tiver dinheiro. O dinheiro te dá segurança também. Então o dinheiro te dá segurança, o dinheiro te dá paz, o dinheiro te dá uma série de coisas que você geralmente busca em Deus. Por isso que é tão difícil quando você tem dinheiro você buscar Deus, porque o dinheiro vai te entregar quase tudo que Deus dá, mas Deus tem sempre um grau acima de paz, um grau acima de segurança. Deus pode dar tudo isso, mas a gente pode confundir as coisas e transformar Deus no nosso dinheiro. Então Deus é muito poderoso. Desculpa, o dinheiro é muito poderoso. E ao mesmo tempo que ele é muito poderoso, ele também é um grande perigo pra gente. É difícil gerenciar isso. Então, o dinheiro, no final das contas, também é energia. O dinheiro também é energia. Porque tem uma velha história de um rabino que ele vai subir num palco pra dar uma palestra. E aí, um pouco antes de subir no palco, ele chega pro contratante e diz o seguinte: me dá $10 mil agora pra eu subir no palco. Ela, não tem como, tá louco. Já acertou. Ele falou, não, mas eu quero $10 mil agora, senão eu não vou subir. Eu falei, você tá maluco? Eles se juntaram, foram lá, deram $10 mil pra ele, e aí ele foi e subiu no palco e arrebentou, e o pessoal ovacionou ele, foi incrível, a melhor apresentação de todas. Ele voltou do bastidor, chegou pro contratante, o contratante elogiou, ao invés de estar bravo, falou que incrível que foi sua apresentação, impressionante. Aí ele falou, toma aqui de volta os $10 mil. Ele falou, não, mas não precisa. Ele falou, não, mas toma de volta, eu combinei com você. Ele falou, mas por que você me pediu então esse dinheiro? Aí ele disse, você não tem noção da diferença que faz você subir num palco com $10 mil no bolso. Ou seja, o grau de confiança e energia que isso trouxe pra ele é poderoso. Então o dinheiro, ele também aumenta sua autoestima, ele aumenta sua confiança.
Na escola você tem uma matéria de geografia, você tem uma matéria de matemática, você tem uma matéria de português, você tem uma matéria de filosofia, mas você não tem uma matéria sobre dinheiro. Em casa você aprende várias coisas, você aprende a se alimentar, você aprende a se comunicar, mas você não aprende também sobre dinheiro. O professor não tem dinheiro suficiente para te explicar através da prática. Os seus pais não têm dinheiro suficiente para te ensinar através da prática. Então ambos desconhecem da prática porque não têm as sementes necessárias para gerarem o fruto patrimônio e por isso eles não têm essa capacidade, na maioria das vezes, de te educar sobre dinheiro. Além disso, a gente vive num país e num mundo onde o que gira a economia é o consumo. Então, ao invés de nos incentivar a entender sobre isso, o incentivo é para que a gente gaste isso, porque isso faz a economia girar. O gastar, o consumir, gira a economia. Tudo que é crédito na economia faz as empresas contratarem mais, montarem mais projetos, aumentar o consumo. A gente tem os países cada vez mais endividados, então a gente tem uma economia com base no consumo desenfreado e não na poupança. Então tudo isso faz com que a gente viva num cenário onde a gente cada vez desconhece mais sobre dinheiro. Inclusive, acho que a gente vive num mundo hoje que é dito como uma democracia, né? E a democracia, ela incentiva a cultura do prazer, de alguma forma, né? A gente geralmente deveria ter uma sociedade baseada no que a gente precisa. É o sacrifício e o resultado. Então, a democracia, de alguma forma, acaba invertendo um pouco dessa lógica, onde ao invés de a gente pagar um preço e receber algo, a gente quer receber algo antes de pagar o preço. E aí você começa a ter um grande sistema cheio de problemas. E quando você bota o dinheiro nessa equação, o que acontece é que não sabemos sobre dinheiro, queremos o prazer antes de conquistar, não temos a capacidade de conquistar, então a gente passa a querer nos tranquilizar através da crítica a quem conseguiu de algum jeito, e como quem tem dinheiro é a minoria, de uma forma geral, a gente traz dos nossos primórdios aquela vontade de ser aceito pela maioria, então é muito natural a gente criticar aquilo que a gente não é, e a maioria das pessoas não são ricas financeiramente, então a gente passa a criticar isso, não só por a gente não ter, como também por a gente ter passado por vários problemas na nossa vida por causa da falta disso, e que culminaram em quem a gente se tornou. Pessoas que são escravas da nossa rotina, que acordam muito cedo, que dormem muito tarde, e que, volta e meia, através das redes sociais hoje, permitem que a gente vislumbre alguém muito feliz por estar vivendo algo que a gente não consegue. Então a gente compara o nosso bastidor com o palco dos outros, tudo isso é potencializado com uma série de traumas, junto de a ausência de escolas que ensinem sobre dinheiro, famílias que também ensinem sobre dinheiro, e a gente vive um grande caos. E aí quando alguém vem falar sobre o dinheiro e diz que o dinheiro é bom e que as pessoas conseguem, através de muito trabalho, muito esforço, um pouquinho de sorte, um pouco de técnica, construir mais patrimônio, essas pessoas, elas geralmente recebem pedradas, porque é como Platão diria no mito da caverna. Você tá ali no escuro, você saiu, conheceu o sol, e aí de repente você volta para contar para os outros e ninguém quer ir ver o sol junto com você. E agora, ao invés de você ficar extremamente feliz por estar vendo o sol, você fica quase que triste e decepcionado por saber que os outros não querem conhecer o que você já conheceu. E eles começam a dizer que você é maluco, e não eles que estão lá vivendo no escuro. Então isso é um pouco do que a gente vive hoje em relação a dinheiro, e por outro lado, talvez a gente nunca tenha vivido um momento com tantas possibilidades de enriquecer como a que a gente tem hoje, né? Então a gente vive um pouco dessa dualidade no mundo, né? Acho que existe a sorte que vem de Deus e a sorte que vem do homem, da tentativa, né? Da sua disciplina, né? Então acho que tem a sorte que vem da sua disciplina e a sorte que vem de Deus. Então tem a sorte de Deus que não dá para controlar, e ela define boa parte do seu sucesso financeiro, né? Então eu acho que existe um segundo grau de sorte que tem a ver com talvez um pouco de meritocracia também, que seria você tentar mais do que os outros, e você tentar mais que os outros num solo mais fértil do que os outros, em algum momento vai acabar te trazendo algum tipo de sorte, né? Então a sorte seria você se expor a situações onde existam possibilidades de ganho muito relevantes. Então o segredo do sucesso é você jogar sementes em solo fértil. Uma delas vai germinar e vai ficar muito grande. Para você dar certo na vida, em termos de negócios e dinheiro, você não precisa acertar mais do que errar. Você só precisa fazer com que os seus poucos acertos sejam muito maiores do que os erros, né? muito bom. Então, se você jogar uma semente mais ou menos num solo fértil, ela vai crescer fortemente. E se jogar uma puta semente no asfalto, não vai crescer. Então, o ambiente é muito mais poderoso do que a semente em si. Você vê uma série de pessoas com resultados impressionantes, mesmo elas não sendo tão impressionantes assim, muitas vezes pelo ambiente que as cercam. Eu devo muito ao meu ambiente.